Pesadelos em foco. Pesadelos em foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Sou operador de depósito numa pequena empresa aqui na minha cidade. Entrei e saí de vários empregos nos últimos tempos, então isso não era exatamente uma carreira ou algo do tipo. Eu só fazia o que precisava fazer todo santo dia, e pronto. Especificamente, meu trabalho era descarregar paletes de mercadorias que chegavam e colocar tudo nos seus devidos lugares no galpão. Trabalho simples, né? Na maior parte do tempo, eu botava os fones de ouvido, ligava uma playlist e ia tocando a vida enquanto organizava as coisas. O galpão não era lá essas coisas de grande, então raramente tinha outra pessoa trabalhando comigo durante a madrugada, exceto em épocas de festas, quando a demanda aumentava. Mas essa noite era uma noite normal. Cheguei lá pelas 22 horas, contei o estoque como de costume, coloquei meus fones e comecei a descarregar as caixas dos caminhões. Estava tranquilo, sabe? Apenas eu, o som da música e o barulho das caixas sendo arrastadas. Era por volta de meia-noite ou 1h da manhã quando um barulho ecoou pelo prédio. Parecia uma batida. Tirei os fones rapidinho e fiquei escutando. Silêncio total. O lugar era velho, rangia e estalava a noite inteira, especialmente quando o vento soprava lá fora. Mas o que eu tinha ouvido não foi um rangido, não. Foi claramente alguém batendo. Fui até o fundo do galpão, dei uma conferida geral, depois fui para frente. Não vi nada dentro, então abri a porta principal e olhei para o estacionamento. Nada. Tudo parado, quieto, nem um gato miando por ali. Tranquei a porta de novo e voltei ao trabalho, pensando que talvez tivesse imaginado aquilo. Mas, para garantir, deixei os fones de lado por uns minutinhos. Uns 20 minutos se passaram-me. Quando eu já estava começando a relaxar, ouvi outro barulho. Dessa vez não foi uma batida. Foi mais como um tumbo, um baque único, vindo da frente do galpão. Saí correndo pelo corredor, meio apreensivo, e parei na entrada. Nada. Nem sinal de qualquer coisa errada ou de alguém na porta. Mas eu sabia que tinha ouvido alguma coisa. E, cara, isso começou a me dar um frio na espinha. Fiquei ali parado no meio da sala, olhando em volta, tentando captar algum movimento, algum som que explicasse aquilo. Sabe aquele pressentimento ruim? Pois é, eu tive. Algo ali não estava certo. Decidi ir até a porta da frente de novo, encostei nela devagar, só para dar uma conferida no estacionamento. Mas, quando apoiei o peso do corpo na porta, ela simplesmente se abriu. Quase caí para frente. Pensei, mas como assim? Eu tranquei isso há menos de meia hora. Olhei para a maçaneta e vi a trava quebrada no chão, bem na minha frente. Meu estômago revirou e senti uma onda de adrenalina subir pela espinha. Nem deu tempo de processar direito porque, logo em seguida, ouvi passos ecoando pelo corredor atrás de mim. Saí correndo feito louco, atravessei a porta e parei no meio do estacionamento, ainda meio atordoado, sem saber direito o que fazer. Quando finalmente me virei, vi uma silhueta através do vidro da porta. Ela veio até o outro lado, mexeu em alguma coisa, ficou me encarando por alguns segundos e depois, simplesmente se afastou. Liguei para a polícia na hora e esperei lá fora, mas não vi mais nenhum movimento dentro do galpão. Quando os policiais chegaram, eles disseram que ele tinha saído pela porta dos fundos. Não conseguiram descobrir muita coisa além disso. Algumas coisas sumiram, mas nada demais. Pode ser que tenha sido erro na contagem do estoque, sei lá. Mas, para quebrar aquela trava, ele precisava ter alguma ferramenta, ou até uma arma, o que só deixou tudo ainda mais assustador. E sabe o pior? Ele moveu a porta de volta, fechando-a como se nada tivesse acontecido. Se eu não tivesse percebido que a trava estava quebrada, provavelmente teria voltado lá para dentro e dado de cara com ele. E aí? Não faço ideia de como isso teria terminado. Mesmo que seja improvável, não consegui me livrar dessa sensação de que ele estava atrás de mim, sabe? Por isso, larguei esse emprego e segui em frente.
Espero nunca cruzar com ele de novo. Sou recepcionista em uma rede de hotéis bem conhecida aqui no Brasil. Passei boa parte do ano trabalhando no turno da madrugada, e essa noite não foi diferente. Meu horário era das 23 horas às 7 horas da manhã. Lá fora, a chuva caía torrencialmente, então eu já sabia que não teríamos nenhum cliente aparecendo por lá. No sistema, também não constava nenhuma reserva para aquela noite. Nessas ocasiões, meu trabalho basicamente se resumia a ficar acordado, atender chamadas telefônicas ou ajudar os hóspedes com pedidos de serviço ao quarto ou check-out. No saguão do hotel, tínhamos uma máquina de café, então preparei uma xícara para me manter acordado. Mesmo depois de tanto tempo trabalhando à noite, ainda tinha dificuldade para evitar o sono durante o turno. A chuva lá fora só piorava as coisas, deixando tudo mais sonolento e monótono. Mas, às 1 hora da manhã, o telefone tocou. Atendi, e antes mesmo que eu pudesse dizer alô, um homem com a voz abafada perguntou rapidamente se ainda estávamos aceitando clientes sem reserva. Ao fundo, havia um barulho ensurdecedor, como se ele estivesse em meio a uma tempestade. Sim, temos quartos disponíveis para hoje, respondi. Ele disse algo, mas sua voz estava tão distorcida que não consegui entender nada. Quando pedi para ele repetir, levantei os olhos do balcão e vi uma pequena luz brilhando lá fora. Era de um celular, segurado por alguém parado bem em frente à janela principal, debaixo daquela chuva torrencial. Sabia que era o homem com quem eu estava falando. Fiquei tentado a acenar, mas algo naquela cena me deixou arrepiado. Decidi fingir que não o tinha visto. Um momento depois, ele desligou a chamada. Vi a luz do celular se apagar e a silhueta do homem caminhar em direção à entrada. As portas automáticas se abriram, e ele entrou no saguão, arrastando água pelo chão. Ele veio direto até o balcão, completamente encharcado, com gotas escorrendo dos cabelos e pingando no mármore. Seu rosto, porém, era o retrato do cansaço. Nunca tinha visto alguém parecer tão exausto na vida. Parecia que ele não dormia há dias. Ok, eu disse, tentando soar calmo. Vou te arrumar um quarto. Como prefere pagar? Ele enfiou a mão no bolso devagar e tirou um cartão de débito, entregando para mim. Passei o cartão, mas ele foi recusado. Olhei para ele e disse, não passou. Você tem outro cartão para tentar? O homem não respondeu. Continuou me encarando, imóvel, exceto por algumas piscadas lentas. Os segundos se arrastaram, e aquela ausência de reação começou a me deixar cada vez mais incomodado. Baixei os olhos, coloquei o cartão de volta no balcão e o empurrei na direção dele. Ele nem sequer olhou para o cartão. Em vez disso, virou-se e começou a andar em direção ao corredor onde ficavam os quartos. Naquele ponto, eu já sabia que algo não estava certo. Apertei rapidamente o botão de emergência que acionava a polícia e saí correndo para o corredor atrás dele. Encontrei o homem parado em frente a uma das portas, batendo nela com força e gritando em uma voz áspera para que quem estivesse lá dentro abrisse. Tentei pedir que ele parasse, mas mantive distância. Afinal, eu não fazia ideia do estado mental dele. Então, ele tirou uma pequena faca do bolso e começou a tentar forçar a porta. Gritei para ele parar, avisando que a polícia estava a caminho. Ele paralisou por um segundo, lançou-me um olhar que gelou meu sangue. Em seguida, virou-se para mim, berrando, abra essa porta agora. Começou a andar em minha direção pelo corredor. Eu fiquei apavorado. Não pensei duas vezes. Saí correndo do hotel e fui para o estacionamento. Pelo vidro, vi que ele voltou para a mesma porta e continuou batendo com toda a força. A polícia chegou rapidamente e conseguiu entrar antes que ele conseguisse invadir o quarto. De alguma forma, eles conseguiram fazê-lo largar a faca e o prenderam no carro deles. Quem estava no quarto finalmente saiu, uma jovem simpática, tremendo de medo e visivelmente abalada. Descobrimos que o homem era um ex-namorado dela, alguém de quem ela não tinha notícias ou contato havia mais de 10 anos. Ninguém sabe como ele conseguiu informações sobre onde ela estava hospedada, nem qual quarto ocupava. Também não descobriram por quanto tempo ele vinha perseguindo, o que é extremamente perturbador.
Mas o que ele teria feito se tivesse entrado? Bom, isso provavelmente seria ainda mais assustador. Trabalho como atendente de posto de gasolina em nossa pequena cidade. Nosso posto fica na saída da rodovia que leva para fora da cidade. Então a maioria dos carros e caminhões que param por aqui está fazendo viagens longas pelo estado. Isso torna meus turnos da noite bem imprevisíveis. Às vezes tem muita gente passando, outras vezes é praticamente deserto. Essa noite, por exemplo, estava bem tranquila, mas ainda assim tinha alguns carros parando de vez em quando, o que já era uma bênção para me manter ocupado. Meu chefe tinha deixado um monte de tarefas para eu fazer durante o turno. Uma delas era reorganizar uma das prateleiras, tirar tudo, reposicionar os suportes e depois colocar tudo de volta. Não é difícil, mas dá um trabalhão. Eu já estava nisso havia 1 hora, quando ouvi uns trovões ao longe. Olhei no celular e vi que a previsão avisava sobre uma tempestade chegando. Então, parei o que estava fazendo e corri lá fora para resolver o lixo antes que começasse a chover forte. Melhor não ter que lidar com isso debaixo d'água, né? Enquanto eu estava lá fora, percebi uns faróis ligados no escuro, mais ou menos a uns 400 metros de distância, perto de um campo aberto. O carro estava parado, mas não havia nada ali além de campos vazios. Pode ser qualquer coisa, pensei. Talvez um pneu furado? Ou só alguém parado descansando. Voltei para o trabalho e entrei de novo no posto. Não muito tempo depois, começou a cair um toró danado lá fora. Continuei arrumando as prateleiras, mas conforme a tempestade piorava, o vento ficava tão forte que as portas automáticas do posto não paravam de abrir sozinhas. Como ninguém tinha aparecido no posto a noite toda e agora, com aquela chuva, mal havia carros na estrada, resolvi trancar as portas para evitar problemas. Mas enquanto eu trancava, notei que aqueles faróis lá longe ainda estavam no mesmo lugar, sem se mover. Aquilo ficou martelando na minha cabeça enquanto eu voltava para o trabalho. Uns minutos depois, ouvi a porta balançar com mais força que o normal. Virei rápido e vi um cara com o rosto colado no vidro, me encarando fixamente. Ele parecia ter uns 40 anos, com um capuz cobrindo a cabeça e uma expressão cansada. Dei um pulo para abrir a porta, fazendo um comentário sobre o tempo horroroso, mas ele simplesmente ignorou. Ficou ali parado, olhando para mim enquanto a água escorria do rosto dele. Depois, passou por mim e começou a andar pelos corredores como se fosse um cliente normal. Fiquei confuso com aquela atitude, mas voltei para o balcão e esperei ele terminar. Ele ficou uns minutos passeando pela loja, me olhando de relance algumas vezes, e então simplesmente saiu pela porta. Acho que não pegou nada, nem comprou nada. Só andou por ali e foi embora. Considerando o temporal lá fora, achei aquilo super estranho. Quase me arrepiou, sabe? Porque ele veio aqui dentro. Afinal, será que só queria se proteger da chuva? Não fazia sentido. Olhei pela janela e vi o homem passando pelas bombas de gasolina, indo em direção à estrada. Ele parou na esquina e ficou esperando. Pouco depois, os faróis que estavam parados lá longe começaram a se mover, vindo em direção ao posto. O carro encostou ao lado do cara. Enquanto eu observava, as portas automáticas começaram a balançar de novo com o vento, me lembrando de ir trancá-las novamente. Da porta, vi o homem começar a voltar para o posto, seguido pelo carro, que entrou no estacionamento e parou logo na frente. Outro homem saiu do carro, e os dois começaram a andar em direção à entrada. O primeiro cara empurrou a porta, como se esperasse que ela ainda estivesse destrancada. Quando percebeu que estava trancada, ficou furioso na hora. Mesmo estando a poucos metros de distância, ele começou a bater agressivamente no vidro, me encarando com um olhar que gelava até os ossos. Aquilo já tinha passado do limite do normal. Naquele momento, eu sabia que algo muito errado estava acontecendo. Corri para o balcão, apertei o botão do alarme para avisar a polícia e fiquei assistindo enquanto os dois tentavam chutar a porta por 1 minuto. Quando viram que não iam conseguir, entraram no carro e saíram cantando pneu. Nos minutos que se seguiram, antes da polícia chegar, tudo pareceu surreal. Com o som da tempestade lá fora e o silêncio dentro do posto, ficou claro que provavelmente ia acontecer se eles conseguissem entrar.
Não consigo nem imaginar o que teria sido, mas sei que não seria nada bom. Se não estivesse chovendo tanto e o vento não tivesse me feito trancar as portas, provavelmente elas teriam ficado abertas, e eles poderiam ter entrado sem problema nenhum. Talvez fosse só um assalto normal, mas não dá para negar que seria bem mais fácil para eles me neutralizarem primeiro e depois roubarem o lugar. Infelizmente, os caras nunca foram pegos. Desde então, fico nervoso em todos os turnos da noite. Nunca se sabe quem pode aparecer por aqui. Meus pais têm uma pequena loja na nossa cidade. Não é nada de outro mundo, só vende mantimentos básicos e produtos de negócios locais. Eles tocam o lugar há mais de 20 anos, e meu pai sempre levou isso muito a sério. A loja ficava aberta até meia-noite todos os dias, e às vezes ele até esticava o horário quando necessário. Quando completei 16 anos, comecei a ajudar algumas horas por semana, e aos 18 passei a trabalhar em tempo integral enquanto fazia faculdade online. Essa noite, era meu pai quem deveria estar lá, mas ele tirou folga. Minha mãe estava com alguns problemas de saúde na época, então fiquei responsável por fechar a loja. Normalmente, as últimas horas da noite eram bem tranquilas, sem muita movimentação. Quase nunca tinha muito estoque para repor também. Por volta das 9 horas da noite, quase não aparecia mais ninguém. Acho que só 1 ou 2 clientes entraram. Então, peguei um sanduíche da geladeira e fiz uma pausa rápida para comer. Claro, assim que dei a primeira mordida, alguém entrou na loja. Voltei para o balcão, larguei o sanduíche e esperei o cliente terminar de escolher suas coisas. Peguei meu celular para matar o tempo enquanto esperava. Depois de uns minutos, olhei para ver onde o cliente estava, mas não vi ninguém. Passei os olhos pela loja de novo, pensando que talvez ele estivesse em algum ângulo escondido, mas nada. Nem som eu ouvi. Começando a ficar meio incomodado, saí de trás do balcão e comecei a dar uma volta pelos corredores. Não demorou muito para encontrá-lo. No segundo corredor, havia um homem agachado no final, olhando fixamente para o chão, imóvel e em silêncio total. Senhor, chamei. Ele levantou a cabeça imediatamente e se pôs de pé, continuando a me encarar. Tudo em que consegui focar foram os olhos dele, arregalados, de um jeito que dava calafrios. Depois de alguns segundos, ele simplesmente saiu andando rápido e deixou a loja sem dizer uma palavra. Assim que ele foi embora, minha primeira reação foi verificar onde ele estava agachado, para ver se havia algo ali que justificasse aquela cena estranha. Mas não tinha nada. Ele simplesmente ficou ali, agachado no meio do corredor, sem motivo aparente. Aquilo me deixou arrepiado. Fui até a porta da frente para conferir se ele tinha ido embora mesmo. Estava escuro lá fora, mas não vi sinal dele. Voltei para o balcão e fiquei mais atento. 3 horas se passaram e nenhum outro cliente apareceu. Já era a hora de fechar. Depois de tanto tempo, eu já nem estava pensando mais naquele homem. Só queria ir para casa. Tranquei a porta da frente, peguei minha mochila e comecei a caminhar em direção à porta dos fundos para sair. Foi quando um barulho ensurdecedor ecoou pela loja. Parei na hora. Sabia que tinha vindo de algum lugar nos fundos, e foi tão alto que eu não fazia ideia do que poderia ser. Preocupado, caminhei devagar até o canto e olhei pelo corredor dos fundos. No fim do corredor, poeira se espalhava pelo ar enquanto a porta de metal dos fundos balançava solta, semi-aberta. E lá, parado no corredor, estava aquele mesmo homem de antes. Ele me encarava com os mesmos olhos arregalados, sem expressão alguma. Eu fiquei paralisado, sem saber o que dizer ou fazer. Apesar da clara determinação dele em invadir o lugar, ele não parecia bravo. Na verdade, ele não demonstrava nenhuma emoção. Dei alguns passos lentos para trás e, quando percebi, já estava correndo para a porta da frente. Saí da loja e atravessei a rua, tremendo, e liguei para a polícia. Também liguei para meu pai, que veio correndo para ver se eu estava bem. Quando a polícia chegou, o homem já tinha sumido, mas ele deixou para trás um pé de cabra caído no chão atrás da loja. À primeira vista, nada parecia ter sido roubado ou mexido, então as intenções dele são mistério total. Era óbvio que ele não estava em seu estado normal,
o que significa que poderia estar planejando qualquer coisa. Felizmente para mim, eu nunca vou descobrir o que era. Isso aconteceu há poucos meses. Trabalho em uma pequena loja de varejo na minha cidade natal como funcionário do turno da madrugada. Meu trabalho é bem tranquilo: reabastecer prateleiras, fazer inventário e, às vezes, descarregar caminhões que chegam atrasados. A melhor parte é que normalmente trabalho sozinho ou com mais uma pessoa, então ninguém fica me dando ordens o tempo todo. Naquela noite, eu estava sozinho até as 4 horas da manhã e tinha bastante coisa para fazer. Durante 1 hora inteira, fiquei nos corredores, sem precisar ir ao depósito nenhuma vez. Mas lá pelas 23h30, achei que eu vi algo vindo dos fundos. Fui até o final do corredor e olhei em volta. Depois entrei na sala do depósito. Assim que pus os pés lá dentro, escutei uma batida na porta dos fundos. Essa porta só era usada por motoristas de caminhão quando entregavam mercadorias, mas eu não tinha recebido nenhum aviso sobre entregas para aquela noite. O problema é que era uma porta grande de metal, sem visor ou vidro para espiar quem estava lá fora. Fui até a doca de entrega e abri só uma fresta da porta, esperando ver algum caminhão estacionado. Mas não havia nada. Quase fiquei meio decepcionado, porque agora eu estava super desconfiado de quem poderia estar batendo naquela porta no meio da madrugada. Passaram-se alguns minutos e nenhum outro barulho veio da porta. Cheguei até encostar o ouvido nela, tentando ouvir qualquer coisa, mas estava na cara que quem quer que fosse já tinha ido embora. Curioso e talvez um pouco burro, resolvi abrir a porta para garantir que não tinha ninguém lá fora. Espiei pela entrada mal iluminada dos fundos do prédio. Não havia carros, pessoas, nem mesmo sons. Estava completamente vazio e silencioso. Ao ver aquilo e lembrar das batidas altas que tinha ouvido antes, senti um arrepio subir pela espinha. Fechei a porta rapidinho e voltei para o corredor onde estava trabalhando, tentando não pensar muito no assunto. Nas horas seguintes, entrei e saí do depósito várias vezes, mas não ouvi mais nada. Eram 2 horas da manhã e eu estava terminando de reabastecer um dos corredores centrais quando ouvi um som baixo, mas inconfundível, vindo dos fundos. Era o clique metálico daquela porta se fechando. Meu rosto ficou branco e eu parei tudo o que estava fazendo, paralisado. Não ouvi mais nada depois disso, mas sabia que precisava conferir o que tinha acontecido. Caminhei devagar, prestando atenção em cada som enquanto me aproximava da porta dos fundos. Olhei em volta do depósito, mas não vi nada de imediato. Então, fui andando mais para dentro, em direção à porta. Ela estava fechada, e como só abre de dentro, eu fiquei ainda mais confuso, tentando entender o que poderia ter acontecido. Virei a cabeça e olhei pelo corredor de caixas empilhadas, e foi aí que o vi. Havia um homem no final do corredor, parecendo ter acabado de dobrar a esquina e, claramente, não esperava me encontrar ali. Mas, depois de um breve momento de choque, ele começou a correr na minha direção. Era um cara grande, intimidador, com um olhar furioso nos olhos enquanto vinha disparado pelo corredor. Sem pensar 2 vezes, saí correndo para a área dos corredores da loja, tentando chegar à frente do prédio. Os passos dele atrás de mim eram apavorantes, mas, quando finalmente cheguei à entrada, os passos pararam. Tirei minhas chaves do bolso, destranquei a porta e, ao empurrá-la, olhei para o lado e vi o homem parado no final do corredor, só me observando. Sem hesitar, saí correndo para o estacionamento. Entrei no meu carro e liguei para a polícia. Quando os policiais chegaram, o homem já tinha sumido, sem deixar rastros de para onde foi. Pelas câmeras de segurança, conseguimos ver que ele tinha usado alguma ferramenta para forçar a porta dos fundos, destravando-a e entrando no prédio. Depois disso, ele andou pelo lugar como se estivesse procurando algo específico, até me ver e sair correndo atrás de mim até a frente da loja. Por que ele me deixou escapar e qual era o motivo de ter invadido são perguntas que continuam sem resposta. Não faço ideia do que teria acontecido se ele tivesse me alcançado ou decidido não me deixar sair. Só sei que sou grato por nunca ter precisado descobrir.